Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos analisar a decisão do Alexandre de Moraes, que impediu a posse do Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. Essa notícia foi a surpresa do dia, justamente porque a posse do Ramagem estava marcada para as 15 horas de hoje e logo pela manhã nós tivemos acesso à decisão do Alexandre de Moraes, que impediu, portanto, a posse. Nós vamos entender os motivos dessa decisão. Eu te adianto que a decisão do Alexandre de Moraes ela é muito interessante e nos ensina muito sobre a jurisdição do Supremo, como pensa o Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a via escolhida pelo partido político para questionar a posse no Supremo Tribunal Federal, ela admite interpretações. Vamos analisar o que entendeu o Alexandre de Moraes nesse momento, bem como a, entre aspas, possibilidade do Judiciário analisar ato discricionário do Presidente da República, que em tese, por ser discricionário, está pautado na sua conveniência e oportunidade e em tese não é alcançado pelo Poder Judiciário. Nós vamos ver como o ministro Alexandre de Moraes atacou o ato do Presidente da República, entendendo efetivamente que, para além da legalidade, o ato precisa respeitar alguns princípios constitucionais e, ao analisar o ato e o não respeito a esses princípios, o Poder Judiciário estaria, portanto, autorizado a adentrar no ato discricionário e impedir a sua prática, no caso, a nomeação do Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. Vamos analisar com cuidado a decisão para que a gente entenda efetivamente o que manifestou o Alexandre de Moraes e para que a gente entenda os institutos jurídicos que estão por trás da decisão, o que obrigatoriamente vai fundamentar o entendimento como um todo. Vamos lá. Ramagem barrado pelo Supremo Tribunal Federal, análise da decisão do Alexandre de Moraes. Entenda o caso. Partido político entrou com mandato de segurança coletivo no Supremo, partido político com representação no Congresso Nacional, com o objetivo de impedir a nomeação de Ramagem para diretor-geral da Polícia Federal. A autoridade impetrada do mandato de segurança, Presidente da República. Competência, Supremo Tribunal Federal, justamente por conta do Presidente da República, que é a autoridade coatora aqui do mandato de segurança. O fundamento do partido político é o desvio de finalidade, ou seja, pessoa próxima ao Presidente da República a fim de transformar a Polícia Federal em centro de inteligência da presidência. Esse é o caso, basicamente. Isso é o resumo daquilo que chegou às mãos do Alexandre de Moraes para que ele analise e decida se permite ou não a nomeação do Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal. Primeiro questionamento, extremamente importante, é por que mandato de segurança coletivo? Essa pergunta ela decorre da leitura e da interpretação gramatical, a interpretação direta do que está na Lei 2016, que é a Lei de Mandato de Segurança, artigo 21. A gente viu aqui no caso que o partido político, com representação no Congresso Nacional, ingressou com mandato de segurança coletivo. O artigo 21 da Lei 2016 diz assim, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, até aqui tudo bem, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária. Essa expressão, relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, faria com que esse mandado de segurança no Supremo não pudesse ser aceito, porque o mandato de segurança de um partido com representação no Congresso Nacional, que busca controle jurisdicional da nomeação do diretor-geral de Polícia Federal, que é um cargo de livre escolha do Presidente da República, em tese, não está relacionada aos integrantes do partido ou à sua finalidade partidária. Como é que o Alexandre de Moraes enfrentou isso? Ele disse o seguinte, entendo, como sempre defendi, e aí cita a obra dele, que os partidos políticos, desde que representados no Congresso Nacional, têm legitimação ampla, podendo proteger quaisquer interesses coletivos ou difusos ligados à sociedade, independentemente de vinculação com o interesse dos seus filiados. Com isso, ele afastou essa expressão relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou à sua finalidade partidária, ele afastou para admitir o mandato de segurança do PDT. Na verdade, ele diz ainda o seguinte, o artigo 21 da Lei 2016, que é o empecilho que nós encontramos, deve ser interpretado no sentido de se excluir a restrição ao objeto do mandato de segurança coletiva ajuizado por partidos políticos, tão somente a defesa de seus interesses legítimos relativos
a seus integrantes ou a finalidade partidária. Ele retira essa parte interpretativa e abre o leque da utilização do mandado de segurança coletivo. Ele diz, a meu ver, se todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição, ele diz que se o poder é do povo e o povo elege o partido político poderia, nesse caso, provocar o Supremo. Termina dizendo, nesta esteira de raciocínio, o legislador constituinte pretende fortalecê-los, concedendo-lhes legitimação, fortalecer os partidos, para o mandato de segurança coletivo, para a defesa da própria sociedade, contra atos ilegais ou abusivos por parte da autoridade pública. Cercear essa legitimação somente para os seus próprios interesses ou de seus filiados é retirar dos partidos políticos a característica de essencialidade em um Estado democrático de direito e transformá-lo em mera associação privada, o que certamente não foi a intenção do legislador constituinte. Então, nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes praticamente está dizendo que essa parte aqui, final, do artigo 21 da Lei 2016, não se coaduna com a Constituição Federal e, por isso, ele aceita o mandato de segurança coletivo para discutir qualquer assunto relacionado a interesse público e não necessariamente aos assuntos relacionados aos integrantes ou à finalidade partidária. Está aqui, por que mandato de segurança coletivo? O Alexandre de Moraes explicou por que recebeu o mandato de segurança coletivo. Preste muita atenção a essa interpretação, porque ela é importante para os nossos estudos. Muito bem. O segundo passo para entender a decisão do Alexandre de Moraes são as razões da decisão no que diz respeito à própria nomeação do Ramagem enquanto diretor-geral da Polícia Federal. O Alexandre de Moraes diz, em primeiro ponto, que discricionariedade não é poder absoluto. E aqui eu trouxe as principais passagens do julgado e vou resumir a fundamentação do julgado a partir de uma tabela que, embora a tabela não retira a profundidade da decisão do ministro para que a gente entenda a essência daquilo que ele decidiu. Mas ele diz em primeira mão, discricionariedade não é poder absoluto. E olha o que ele fala. Se por um lado no exercício de suas atribuições, ao presidente da República está assegurado o juízo de conveniência e oportunidade para escolher aqueles que entende como as melhores opções para o interesse público no âmbito dos ministérios, e como na presente hipótese na definição da chefia da Polícia Federal, ou seja, é discricionário do presidente, por outro lado, o chefe do Poder Executivo deve respeito às hipóteses legais e moralmente admissíveis, pois, por óbvio, em um sistema republicano não existe poder absoluto ou ilimitado, porque seria a negativa do próprio Estado de Direito, que vincula a todos, inclusive os exercentes dos poderes estatais, à exigência de observância às normas constitucionais. O que é que ele disse? Disse que é discricionário do presidente, mas a discricionariedade não é absoluta. Ser discricionário do presidente significa dizer que o ato praticado é, nesse caso, efetivado de acordo com a sua escolha conveniente e oportuna. Então existe um necta do ato discricionário que delimita àquele que o exerce a oportunidade e a conveniência de exercê-lo na forma como bem entender, desde que respeite a lei. O cargo de diretor-geral da Polícia Federal é um cargo em comissão, de escolha do presidente da República. Ele tem requisitos mínimos, como, por exemplo, aquele que o ocupa deve ser delegado de Polícia Federal em última categoria, ou seja, dentro da carreira de delegado, ele precisa ocupar o topo da carreira para que seja nomeado pelo presidente. Esse requisito ele respeitou. O Ramagem tem os requisitos mínimos para ser diretor-geral da Polícia Federal. E na discricionariedade, ou seja, atendidos esses requisitos, o presidente escolhe quem ele quer, em tese, porque o ministro Alexandre de Moraes disse que discricionariedade não é absoluto. O ministro fundamenta que mesmo o ato discricionário está sujeito ao controle de legalidade por parte do presidente da República no que diz respeito à análise dos seguintes aspectos. E aqui eu trouxe uma tabela onde eu resumo toda a decisão do Alexandre de Moraes para que você entenda efetivamente cada parcela do que ele falou. Ora, o pressuposto de validade de todo ato administrativo, ainda que discricionário, é, primeiro, a legalidade. Todo ato administrativo vinculado ao discricionário, ou seja, se ele está todo moldado pela lei, ou se ele entrega ao administrador uma parcela discricionária, ele precisa respeitar a legalidade. Entenda que eu estou apenas reproduzindo de uma forma simplificada para que você entenda o que entendeu o ministro Alexandre de Moraes.
Então você tem legalidade é o pressuposto de todo ato administrativo em grau maior, sendo que a legalidade ela não é um resumo, em resumo, a conformação do ato apenas com aquilo que diz a lei. O ato precisa se conformar também a princípios constitucionais, e é aqui onde entra a análise do Alexandre de Moraes. Os princípios constitucionais que estão, nesse caso, como pressupostos de validade do ato discricionário para o caso, seriam, primeiro, impessoalidade, que nada mais é do que a supremacia do interesse público e não do presidente da República; moralidade, que é o respeito aos princípios éticos de razoabilidade e justiça; e finalidade. A finalidade diz que todo ato administrativo tem que ter finalidade pública. Então, impessoalidade, moralidade e finalidade são os princípios constitucionais a partir dos quais o Alexandre de Moraes entendeu que o judiciário pode, nesse caso, avaliar a legalidade da nomeação do Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. E aí, a impessoalidade e a moralidade, o Alexandre de Moraes disse que não tinha no ato discricionário do presidente da República, portanto, ele era um ato de pessoalidade e que afronta a moralidade, porque Ramagem, no dizer do ministro, é próximo ao presidente da República e aos seus filhos. Essa proximidade retiraria a impessoalidade da nomeação e afetaria a moralidade do ato administrativo, porque estaria aí infringindo um princípio ético, no sentido de nomear alguém próximo ao presidente e aos seus filhos. E no que diz respeito à finalidade, o Alexandre de Moraes disse o seguinte, o presidente da República disse que quer ter acesso a relatórios de inteligência da Polícia Federal, inclusive esse é o motivo pelo qual, um dos motivos pelos quais, melhor dizendo, o Celso de Mello aceitou o inquérito do Ministério Público Federal para investigar a relação Bolsonaro-Moro, naquela troca de acusações que nós acompanhamos, inclusive tem vídeo aqui no canal. Então, nós temos aqui que a finalidade da nomeação do Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal, no entender do Alexandre de Moraes, não é uma finalidade pública, razão pela qual haveria, no dizer do ministro, desvio de finalidade. Então, presta atenção, o ministro fundamenta que o ato discricionário está sujeito a controle de legalidade. A legalidade é pressuposto máximo de todo ato administrativo, mas não único, porque o ato administrativo tem que estar nesse caso, vinculado à obediência a princípios constitucionais. Daí você tem impessoalidade, moralidade e finalidade. A impessoalidade e a moralidade foram atacadas porque Ramagem, no dizer do ministro, é próximo ao presidente da República e aos seus filhos, e a finalidade foi atacada porque há indícios de que o presidente da República quer ter acesso a relatórios de inteligência da Polícia Federal, sendo esse um dos motivos pelos quais, inclusive, o Celso de Mello aceitou o inquérito do Ministério Público Federal para apurar esses fatos. Com essa tabela, você consegue entender toda a decisão do Alexandre de Moraes. E aí ele termina dizendo o seguinte: diante do exposto, nos termos do artigo 7º, inciso 3 da Lei 2016, defiro a medida cautelar para suspender a eficácia do decreto de 27 de 4 de 2020, no que se refere à nomeação e posse do Alexandre Ramagem Rodrigues para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Interessante que ele mandou dar ciência à AGU via WhatsApp. Óbvio, porque a decisão foi hoje de manhã e a posse estava marcada para a tarde, então o ministro queria de toda forma comunicar ao órgão de representação da pessoa jurídica de direito público interessada aqui no mandato de segurança, que é justamente a Advocacia Geral da União. A pessoa jurídica de direito público interessada no mandato de segurança é a União, porque a autoridade coatora é o presidente da República. Na verdade, isso não é novidade. O Supremo já vetou, barrou, impediu a nomeação de ministros de Estado, apenas para que a gente possa rememorar. Em 2018, a Carmen Lúcia suspendeu a posse da Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. O princípio da moralidade foi o fundamento, justamente porque a indicada ao Ministério do Trabalho respondia ou responde por dívidas trabalhistas na Justiça do Trabalho. E em 2016, o Gilmar Ferreira Mendes suspendeu a nomeação de Lula como ministro da Casa Civil. Os mesmos fundamentos do Alexandre de Moraes, a diferença é que, e aí me parece que aqui é bem mais tranquilo de decidir, naquele momento havia flagrante desvio de finalidade, porque todos sabíamos que o Lula estava sendo nomeado para escapar do julgamento do primeiro grau de jurisdição e ter foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal na qualidade de ministro de Estado. Então aqui o desvio de finalidade era manifesto, aqui eu não tenho tanta certeza que é manifesto, para fins de impedir
a nomeação do Ramagem para diretor-geral da Polícia Federal, mas o objetivo aqui é explicar as razões de decidir do ministro Alexandre de Moraes. Então é isso. Essa tabela resume todo o julgado. Espero ter feito compreender o julgado de uma forma mais simples. Por esse vídeo fico por aqui. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.